Olá, alunos! Eu sou a Débora Escardo e hoje a gente vai fazer a correção da lista de substâncias simples e misturas que a professora Marjorie passou para vocês. Eu sou estudante de licenciatura em Ciências Agrícolas e eu faço estágio 2 com a professora. Então, vamos começar? Na primeira atividade, ela deu esse sistema aqui, que é um sistema que possui sólidos e líquidos, e ela faz algumas perguntas. A primeira pergunta é: indique o nome do processo de separação de misturas utilizado na operação 1 e faça uma representação esquemática do procedimento. A operação 1 é onde separa o sólido branco do líquido colorido. Então, ela pode ser separada por filtração simples, por decantação ou por sinfonação. Aqui eu escolhi o filtro, que o sólido vai ficar retido nesse filtro, o líquido vai passar. Então, eu desenhei ela, mas todas estão corretas. Letra B. Qual procedimento de laboratório poderia ser utilizado para saber se o sólido X é uma substância pura? Justifique sua resposta. Letra B. Poderia determinar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância sólida. Se forem constantes, ele vai ser um sólido puro. Se ele variar, ele é uma mistura. Letra C. Sabendo que durante a ebulição do líquido Y, sua temperatura variou entre 80 e 100 graus. Classifique essa substância em pura ou em mistura. Justifique sua resposta. Letra C. Ela é uma mistura. Por quê? Porque a temperatura de ebulição, ela variou. Se ela fosse pura, ela teria a mesma temperatura. Então, seria uma temperatura constante. Agora, a letra D. Qual o nome do método de separação de misturas utilizado na operação 2? Cite pelo menos 3 equipamentos de laboratórios usados neste método. O método é a destilação simples, que é para separar 2 líquidos. Tem muitos equipamentos, eu coloquei o balão de destilação, o termômetro e o condensador, mas também tem outros. Vamos agora para a número 2. A produção do etanol a partir da cana-de-açúcar pode ser esquematizada pela sequência. Aí ela deu a sequência todinha aqui, e aí depois ela perguntou. Aí ela escreveu um textinho que depois a gente vai ter que classificar as separações, né? Quais foram as separações que ele passou. Aí começa. O processo se inicia com a trituração da cana, seguida pela moagem para a obtenção do melado, que é separado do bagaço, pela técnica de como que eles separam o melado do bagaço. Eles separam por filtração ou peneiração, que aí todos os dois conseguem separar esses dois. Agora é a separação 2. Em seguida, adicionou-se ao caldo obtido o fermento formado por leveduras do gênero Saccharomyces, que se alimentam de sacarose e produzem etanol e gás carbônico. Após a fermentação, o produto passa pela técnica de separação 2 para a obtenção do etanol com 96% de pureza. Então, o que eles usam para fazer essa separação 2? Eles usam a destilação fracionada, porque a água e o álcool, o etanol, ele possuem um ponto de ebulição bem próximo, então utilizam-se a destilação fracionada. Agora vamos para a número 3. A número 3. O quadro fornece informações sobre solubilidade em água e em etanol de 3 substâncias. Aí tem as 3 substâncias e depois ele dá as etapas de como foram separados e ele pergunta qual componente de mistura é recuperado em cada uma das etapas do procedimento empregado para a separação de mistura inicial. Explique. A etapa 1. O que aconteceu na etapa 1? O etanol foi adicionado a essa mistura, seguindo-se de filtração e o líquido filtrado foi evaporado, obtendo-se um dos componentes de mistura inicial. Vamos ler aqui qual que foi recuperado.
Etanol, jogou-se o etanol e ocorreu a solubilização do KOH. E o líquido filtrado, quando evapora, sobra somente o KOH, porque os dois se solubilizaram. E os outros sólidos permanecem no filtro. Agora vamos para a etapa 2. Ao resíduo retido no filtro utilizado na etapa 1, foi adicionado água e a mistura resultante foi novamente filtrada, obtendo-se como resíduo no filtro outro componente da mistura inicial. Na etapa 2, acrescentou-se água e o KCl irá se misturar, ou seja, ele vai se solubilizar. E o Al2O3 não se solubiliza com a água e o mesmo permanecerá no filtro, obtendo-se mais uma substância. Agora vamos para a etapa 3. O líquido filtrado na etapa 2 foi evaporado, obtendo-se o último componente da mistura inicial. Então, etapa 3, o líquido de água e KCl vai para a evaporação. A água evapora e sobra somente o KCl. Então, eles conseguiram recuperar as 3 substâncias. Agora, a gente vai para a 4. A figura aqui, ela mostra como que é conseguido, né, os resíduos do petróleo. Como que eles fazem para tirar o petróleo, né, e transformar em coisas que a gente usa. Então, vamos para a letra A. Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações de petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia este processo. Então, vamos lá. A4. As frações de petróleo são submetidas à separação por destilação fracionada. O nome da propriedade específica são os pontos de ebulição das substâncias. Então, é aquela mesma coisa, eles são líquidos e há os pontos de ebulição, e aí conforme vai soltando, né, se livrando, eles vão pegando o que vai saindo primeiro. Aí aqui na pergunta, na letra B, pergunta qual é a torre de fracionamento, quem vai primeiro, quem vai depois. Aí aqui tem as respectivas faixas de átomos de carbono, ó, C3 a C4 é o gás liquefeito de petróleo, a gasolina é C5 a C12 e assim vai. Então, a gente vai analisar esse gráfico, né, que ele dá aqui, e aí a gente vai chegar na solução. A gente chega na solução que a torre de fracionamento primeiro eles conseguem pegar o gás liquefeito de petróleo, depois eles conseguem pegar a gasolina, depois o querosene, 4, o óleo diesel e o 5, o óleo combustível. Eles fazem nessa sequência e quanto mais for aquecendo, aqui ó, é o primeiro ponto de ebulição e aqui é o último ponto de ebulição. Então, eles vão colocando lá e conforme for aquecendo, em cada etapa, eles conseguem recuperar um. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar.